O objetivo de nós vivermos as nossas reencarnações, gente, é realmente fortalecer o bem em nós. Porque nós fomos criados simples e ignorantes. Tudo por aprender. Então, enraizar esse bem, fortalecer esse bem em nós. Por meio, logicamente, do nosso livre-arbítrio. E sempre de acordo com o nosso livre-arbítrio, seguindo esse movimento de livre-arbítrio. Né? Ninguém nos impõe nada. A lei do progresso, ela acaba nos impondo, mas não são as pessoas, sou eu é que vou analisando e vou fazendo escolhas melhores, cada vez mais pelo bem, porque eu vou percebendo que o bem me faz bem, né? Então eu vou me fortalecendo no bem. Agora, aqui nesse trechinho está bem explicado porque o papel do obsessor, como é que acontece a obsessão. Ela é um gênero de provação, diz aqui. Vocês acham que antes dele reencarnar, ele sabia que ele ia sofrer essa obsessão? Ele sabia que ele ia ter que enfrentar esse inimigo, esse pai dessa vítima? Eu acho difícil dizer que não, viu, Verônica? Sim. Porque no plano espiritual, ele deve ter entrado em contato com esse cara aí, deve ter travado bons socos e pontapés com ele. Entendi. Deve ter tido... Sim, porque ele pede que ore por ele para a próxima encarnação ele passar pela aprovação do suicídio, que ele sabe que vai ter que enfrentar de novo. Exatamente. Então, estava mais do que na cara para ele que ele ia ter que enfrentar esse cara. Por que, gente, que ele ia ter que enfrentar? Porque é uma situação não resolvida dentro dele. Eu não sei se você estava presente, Silvana, né, deu um crepe aí, a gente comentou, Jesus disse sobre a verdade, né? Você estava presente? Conhecereis a verdade e ela vos libertará. As pessoas ficam achando que verdade é algo mirabolante, inatingível. Nossa, incompreensível, não é nada disso. É a verdade sobre nós, individualmente. É tão simples isso. O ser humano que complica. Então, é a verdade sobre nós. Né? Não tinha como ele se libertar e prosseguir a vida dele, firme, crescendo, se ele não se libertasse disso, desse conflito dele. É lindo isso. Tá? Aqui ele explica, ele fala uma coisa interessante, né, que o obsessor o provocou, o estimulou ao suicídio, então, a culpabilidade dele, ela é amenizada, mas não deixa de ter responsabilidade, né? O guia do médium aqui é bem claro. Vamos continuar? Apesar da prece e do arrependimento terem libertado esse espírito da visão tormentosa de sua vítima, nem por isso ele deixou de ser perseguido pela vingança de um obsessor na sua última encarnação. Como explica esse fato? E a resposta: como sabeis, o arrependimento não passa de uma preliminar indispensável à reabilitação, mas não basta para libertar o culpado de todas as penas. Deus não se contenta com promessas, sendo preciso a prova, por atos, do retorno ao bom caminho.
É por isso que o espírito é submetido a novas provações que o fortalecem, resultando-lhe um merecimento ainda maior quando delas sai triunfante. Os espíritos maus só o perseguem enquanto não encontram bastante força. Os espíritos maus só o perseguem enquanto não o encontram bastante forte para resistir-lhes. Encontrando a resistência, eles o abandonam, certos da inutilidade dos seus esforços. Agora vem um comentário de Allan Kardec. Isso. Esses dois últimos exemplos mostram a repetição da mesma prova em sucessivas encarnações e por tanto tempo quanto forem necessárias. Antoine Bell personifica o homem perseguido pela lembrança de um crime cometido em existência anterior, qual um remorso e um aviso. Por aí já se vê que todas as existências são solidárias em si, que a justiça e a bondade divinas se ostentam na faculdade conferida ao homem de progredir gradualmente, sem jamais privá-lo do resgate das faltas, que o culpado é punido pela própria falta, sendo essa punição, em vez de uma vingança de Deus, o meio empregado para fazê-lo progredir. Lindo isso. Eu queria voltar só um pouquinho aqui, no item 7, quando ele fala, na resposta, foi feita uma pergunta, aí vem a resposta. Como sabeis, o arrependimento não passa de uma preliminar indispensável. Se não houver arrependimento, porque, na verdade, o arrependimento, o que significa? A tomada de consciência, né? Da minha escolha. Eu tomo consciência da gravidade e pronto. E aí eu começo a me arrepender, né? Mas não basta para liberar o culpado de todas as penas. A linguagem, a palavra penas aqui, pois mais para frente ele fala também resgate das penas ou das faltas. Vamos pensar. Penas aqui, eu poderia muito bem substituir pela palavra falta, ou pela palavra equívoco, né? Um grande equívoco, um grave equívoco que eu cometi. Porque a palavra pena, ela pesa muito, né, gente? Ela tem um peso muito grande. Ela tem um peso muito grande e ela é muito própria das igrejas tradicionais, né? Daí vem a ideia de alma penada, no fogo do inferno, essas coisas. Não. Com o Espiritismo, a gente passa a encarar penas como simples erros, equívocos que a gente vai cometendo porque a gente não tem maturidade. E é normal, gente. É natural. A gente comete equívocos mesmo, a gente comete erros, né? E depois, quando, no final, interessante, ele fala, os espíritos maus só o perseguem enquanto não o encontram bastante forte para resistir-lhes, né, a intromissão. Então é isso, vejam. Os espíritos vingativos e infelizes, eles não têm poder sobre nós se nós não lhes damos esse poder. Ok? Eles podem nos embaraçar. Ninguém está livre. Chico Xavier não estava livre de obsessores. Divaldo Franco não está livre de obsessores. Ninguém está livre deles. A questão é tomar essa consciência e olhar para nós. Como é que eu estou? Porque como eu estou me sentindo, ou como eu estou, a condição minha moral,
é que vai atraí-los ou não. É que vai dizer se eles vão ficar comigo ou não. Né, gente? Isso é muito importante. Responsabilidade nossa, né? Interessante essa fala, quando ele diz que Deus não se contenta com promessas, é preciso a prova. Então, Por quê? Eu também convido vocês a substituir. Lá no final da fala dele, de Kardec, ele fala assim, por aí já se vê que todas as existências são solidárias entre si, né? Uma é consequência da outra, que a justiça e a bondade divina se ostentam na faculdade oferecida ao homem de progredir gradualmente, sem jamais privá-lo do resgate das faltas. Esse resgate das faltas que Deus nos pede, na verdade, é o nosso próprio eu superior que pede para ser provado. Eu desejo ser provado. Então, na verdade, resgate das faltas pode tranquilamente ser substituída pela expressão superação. Estamos aqui para nós nos superarmos a nós mesmos. Ficou claro, gente? Esse é o móvel da nossa encarnação. Não é sofrer, não é viver uma vida miserável, de dores, simplesmente o móvel da nossa reencarnação é autossuperação. E não acontece autossuperação se não houver um incentivo, um investimento no autoconhecimento. E eu sempre comento com vocês, autoconhecimento não é coisa para terminar agora. É coisa que nós estamos começando, não sabe, e é coisa para eternidade. Não adianta falar assim, eu me conheço. Eu sei que... Sabe nada, a gente não sabe nada de nós. Tá? A gente realmente só está engatinhando nesse processo de autoconhecimento. Então, uma coisa ligada à outra. A autossuperação não acontece sem a gente se permitir olhar para as nossas imperfeições. Não acontece. E Kardec termina. É um meio empregado para fazê-lo progredir. Né? Viver essa falta, em vez de ser punição, é um meio. Não é vingança de Deus, não. É um meio empregado para forçar a nossa progressão. Porque senão a gente não progride, né? A gente se acomoda. E aí, gente? Tudo bem? É que como a gente sabe, né? Que a luz que a gente precisa, ela tem que vir de dentro de nós mesmos, né? Porque às vezes fica esperando que venha de fora, ou que alguém faça por nós. Não, nós mesmos temos que fazer por nós. Buscar essa luz, essa força que nós temos no interior. Que a gente, às vezes, não tem nem conhecimento da força que a gente mesmo tem, né? Para poder não deixar que esses obsessores ficam o tempo todo. Porque livre deles não vai ficar mesmo, porque precisa, para poder estar acordando nós de todas as coisas que a gente fez, precisa, né, ter sempre um toque ali. Quer dizer, então, na realidade, esses obsessores trabalham também, né, para Deus, né, que é para despertar e acordar a gente nesse sentido, né? A gente tem que orar por nós e por eles mesmo, né? Porque Deus não faz nada de inútil, não, né? Eles estão também trabalhando a nosso favor, né? A lei de progresso funciona e os instrumentos da lei do progresso
podem e sinceramente são os nossos inimigos. Bom, é enxergar isso, compreender isso é ver o lado bom da situação. Explicando, aí me veio, eu falei assim, às vezes a pessoa tem uma vida assim difícil, certo? Mas tem o seu corpo perfeito, tem suas condições mentais, pode ter a força às vezes, e muitas vezes sucumbe num piscar de olhos. Então eu falei, nossa mãe, aí estava conversando com ela, perguntei para ela qual foi a razão disso. Não tem. Aí depois você põe aí no grupo. Acho que não, todos esses quesitos não cabe a gente ficar procurando o porquê, nem porque pelos estudos que a gente tem feito aqui, cada caso é um caso, né? E cada um traz as angústias e as reminiscências dentro de si. E por isso a importância do autoconhecimento mesmo e das consequências de cada ato que a gente pratica, né? Que nenhum ato não vai resolver a gente saber por quê, não né? É uma questão dela isso. E que o próprio ato em si não vai livrar da provação que ou nessa ou em outra terá que ocorrer, né? Se cai tentando entender o porquê, a gente não consegue entender o porquê, não vai né? entender, mas sabe que eu fico pensando, que no caso assim, porque a gente é humano, a gente sabe que a gente tem muitas falhas, muitos defeitos. Então, a gente fica pensando, são várias as situações que levam a isso, né? E falar que a gente, hoje, porque o que estava no estudo falando, que esse senhor está falando, que todas as vezes em que ele praticou esse suicídio ou que ele teve essa fraqueza de espírito, foi numa idade já bem avançada, né? Um pouco avançada, que o quê? Deu a oportunidade dele ter o conhecimento, dele poder se ajudar. Mas o que acontece? Quando chega numa certa época da vida, a pessoa parece que ela acha que já fez tudo que tinha para fazer e ela acaba se entregando de uma forma assim, deixando as coisas da mente trabalhar mais. Mas aí a gente precisa trabalhar, sim, com a mente, mas tentando, né, para a gente mesmo, buscar essa luz que eu falei que a gente tem de dentro, que é para poder ajudar a gente nessas horas. Nunca é tarde para buscar conhecimento, né, as pessoas que estão à nossa volta, que a gente vê, quando você tem condições de estar... você tem condições, sim, de estar podendo ajudar essa pessoa em oração, ou de conversar, levar uma palavra, é muito gratificante, que você sabe que já teve situações e que a gente viveu já assim, de estar com pessoas com esses pensamentos, e através de conversa, de tudo, a pessoa conseguiu sair desse... E de um certo tempo ela começou a acordar e ver que não era aquilo. Mas muitas vezes não tem, né, ninguém ali naquele meio que possa estar mostrando ali para a pessoa, ajudando, né? Porque você só falar, nós temos que falar e orar, ajudar, né? Em oração, para que ela possa se fortalecer. Se houvesse alguém naquele momento que tivesse percebido essa intenção dela e entrado com esclarecimentos, né, alguém da família, sabe, não colocar pano quente, mas olha, tentar chamar ela para a realidade, né, esse desentendimento familiar, ele vai se resolver, né, com paciência, com diálogo. Provavelmente ela ia, sei lá, ouvir CD, não sei, poderia ser que evitasse, né, muito isso, mas não havia ninguém, então. Mas é bom, assim, falar sobre isso, a gente perceber que nós, às vezes, nos apoiamos em motivos para cometer as nossas falhas, nossas faltas, o suicídio, motivos que realmente não tem o peso que a gente acha que tem, né? É preciso encarar sob o ponto de vista da imortalidade mesmo, espiritual, né? Tudo vai se resolver. O suicídio não resolve absolutamente nada, só complica, né? Infelizmente, ninguém disse isso para ela, né? Mas olha a importância desse conhecimento para a gente e para a gente agora ajudar os outros, não é? Okay, exatamente, gente?
Porque às vezes Então, você só saber e não fizer nada também, você não está também ajudando. Lógico que a gente não vai entrar no mérito dos porquê. A gente sabe disso, que hoje a gente não pode julgar e nem pode entrar nessa situação de saber o porquê. Mas a gente pode sim tentar mostrar para aquela pessoa, fazer a nossa parte. Porque se nós for a nossa, como é que é? A candeia lá de baixo lá, e guardar o que nós sabemos não praticar, também não vai resolver nada, né? Uhum. Isso mesmo, isso mesmo. Podemos encerrar? Podemos. Da minha